esse momento que nós estamos passando aqui reunidos, louvando o Senhor, buscando a Tua palavra, buscando a Tua presença, sejam para nós, Senhor, instrumento de salvação. Nós cremos na Tua palavra, cremos, Senhor, na Tua volta iminente, cremos, Senhor, também na Tua obra de salvação. E por isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração. Que nada nos impeça de nos aprofundarmos em Ti, que nada nos tire do nosso foco. Senhor, que nada, Senhor, nos desligue do Senhor. Os dias são maus, as preocupações são muitas, as ansiedades são grandes. Senhor, os tormentos nos sobrevêm. Mas em Ti nós encontramos o nosso alívio. Em Ti nós encontramos o nosso refúgio. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa rocha que nunca se abalará. E em Ti nós confiamos. Abençoa essa palavra. Abençoa, Senhor, cada ouvido que estará, Senhor, absolvendo. E nós, Senhor, mais uma vez, te pedimos a Tua presença conosco. Nós te amamos e muito obrigado por esse momento. Jesus é nosso Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, as irmãs, as mulheres, a parte maior em número aqui nessa localidade. E eu quero que você entenda que não é por um acaso que você está aqui. Algo que nós precisamos entender é que quando se trata das coisas espirituais, no mundo você ouve muito essa frase: foi por um acaso que isso aconteceu. Nas coisas espirituais, referente às coisas de Deus, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um fundamento e tudo tem uma finalidade. Então, o motivo de você estar aqui hoje não é por um acaso. Deus, Ele tem algo para fazer na nossa vida e eu vou já adiantar o tema dessa mensagem por meio de você na sua casa, na sua família, no seu casamento, aonde você está. Então, como Níris compartilhou, o foco que nós temos que perceber é que nós precisamos abrir o nosso coração. Não é uma questão de intelecto. A palavra de Deus não é uma questão de intelecto. Não é o quanto nós somos capazes de absorver, mas o quanto nós abrimos o nosso coração. Se você abre o seu coração, você será ajudada. Se você abre o seu coração, você será salva. Tudo depende do nosso coração. É do nosso coração que procedem as fontes da vida. Mas é também do nosso coração que vêm os enganos. Jeremias fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Já Provérbios fala que guarda, porém, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então eu recebi o convite para estar falando uma breve mensagem aqui para vocês nessa noite. Eu considerei diante do Senhor qual que é a necessidade nossa hoje. E a necessidade já está mais do que falada, mais do que mostrada para todos nós. Para todas nós, em especial nessa noite. Deus quer salvar a nossa casa. Deus quer salvar a nossa família. Deus quer salvar não somente uma pessoa. Irmãos, irmãs, o plano de Deus não se limita a uma pessoa. O plano de Deus se limita a famílias. Mas para que esse plano aconteça em uma casa, presta atenção no que eu vou falar. Primeiro, alguém precisa se posicionar. Primeiro, alguém precisa levar esta vida para dentro da sua casa. Primeiro, alguém precisa servir como um canal de bênção. Um canal, para que por meio desse canal, pensa numa tubulação de água na sua casa. Suponhamos que as bênçãos de Deus, a obra de Deus é a sua caixa d'água. Você tem uma caixa d'água na sua casa, talvez de 1000 litros. E ela está cheia de água. Você suja suas mãos, você precisa de uma água para lavar suas mãos, e você vai na torneira, você abre a torneira, não sai uma gota. Precisa haver entre a caixa e a torneira um canal. Um canal pelo qual a água sai dessa caixa e chega à torneira e supre a sua necessidade. Deus hoje nas famílias tem precisado e Ele precisa de um canal.
Cristo é o intermédio, é o intermediador entre Deus e os homens. Ele já chegou até nós, nos trazendo Deus e nos levando até Deus. Mas para que essa bênção chegue até a sua casa, irmã, você precisa crer nisso. Deus precisa de você. Deus precisa de uma posição de fé. Deus precisa de um posicionamento. Deus precisa que esse canal esteja desobstruído. Essa tubulação esteja livre para quando você abrir a torneira, você vai suprir todas as necessidades da sua casa. Não tem nada pior do que uma pia cheia de vasilha suja. E espiritualmente falando, tem muitos lares com a pia entupida de sujeira. Mas a caixa está cheia d'água. As bênçãos de Deus estão nos céus, esperando alguém para que abra essa torneira ao ser aberta, possa servir como uma tubulação, como um canal para que essa água venha e lave e supra e mande embora toda essa sujeira espiritual. Então, o meu sentimento nesse momento, quando eu recebi o convite, foi: Senhor, qual que é a necessidade nossa hoje? E não demorou muito. Salvação. Eu gostaria que você abrisse, se você que está com a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 1. Epístola aos Romanos capítulo 1, versículo... Romanos capítulo 1, versículo 1 fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu Filho Jesus Cristo, o qual, segundo a carne, veio de quem? Da descendência de Davi. Então eu preciso que você guarde essas três palavrinhas aqui: descendência de Davi, que no final da mensagem você vai entender. O qual Jesus, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder. Então esse Jesus é um Jesus que tem poder. E esse poder, ele está acima de todos os poderes. Aí aqui fala, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor, para a obediência por fé entre todos os gentios. Obediência por fé. Eu te falo que nós somos salvos, Efésios nos fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E hoje Deus tem procurado mulheres, em especial, que essa reunião é exclusiva para vocês. Deus tem olhado para essa terra e tem procurado mulheres de fé. Você não sabe o quanto Deus se alegra quando Ele olha para uma humanidade e vê dentre todos estes alguém que se posiciona com fé. Lucas capítulo 18, se eu não me engano, versículo 8 nos fala: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É um lamento. Porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então Deus, ao olhar para essa reunião aqui hoje, Ele precisa achar mulheres de fé. E eu vou ler rapidinho e vou compartilhar com vocês alguns princípios de uma mulher de fé que me encanta o seu posicionamento. E que por meio do posicionamento de fé que ela teve, ela não mudou apenas a sua história, a história da sua família, mas mudou também a história da sua posteridade. Por meio de uma pessoa, tudo que vier depois disso pode ser mudado. Quando alguém se posiciona com fé, tudo que pode estar sendo gerado de maligno para aquele ambiente pode ser quebrado. Pode ser interrompido. A história pode ser mudada. Mas Deus precisa, guarde isso, de alguém que se posicione. Eu vou contar para vocês uma história rápida. Obrigado, irmã. De uma mulher que, como eu disse,
a atitude dessa mulher me chama muito a atenção. Essa mulher, ela é Raabe. Está lá em Josué capítulo 2. Abra comigo a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia aí. Josué capítulo 2. Aí você fala, irmão, mas isso aí é lá no Antigo Testamento. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, foi escrito para a nossa advertência e nosso ensino. 1 Coríntios capítulo 10, se eu não me engano, versículo 11 fala que tudo o que os aconteceu em Israel, aconteceu para advertência nossa, a quem os fins dos dias ou fim dos tempos são chegados. Josué, ajuda por favor a sua convidada que está do seu lado aí a achar o endereço. Josué capítulo 2, está depois de Deuteronômio, lá no Antigo Testamento. Josué capítulo 2. Esta passagem, assim como toda a Bíblia, nos remete e nos leva à história, a uma história de salvação. E onde há salvação, diretamente há uma pessoa ligada à salvação. Desde Gênesis a Apocalipse, toda obra de salvação, toda obra de salvação, no completo, não vamos entrar nos detalhes. Toda obra de salvação remete a uma pessoa, Jesus Cristo. Não há salvação fora dele. Então, seja, toda a Bíblia nos fala, nos mostra a salvação em Cristo Jesus. Lá em Gênesis, quando o primeiro casal, Adão e Eva, pecou, eles estavam nus. E quando eles vieram apresentar diante de Deus, a Bíblia nos fala que Deus fez uma vestimentas de pele de animal e os cobriu a nudez. Se há uma pele, primeiro houve a necessidade dessa pele ser retirada de um animal. E pele nenhuma é retirada de um animal vivo. Primeiro o animal tem que morrer, para que depois essa pele possa ser usada. Já em Gênesis, a morte de Cristo já estava sendo anunciada para nós. Isso é maravilhoso. Então aqui presta atenção na história dessa mulher que você vai ser bastante impactado, assim como eu. Josué capítulo 2. Eu vou ler, você me acompanha, por favor. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta. Eu já vou começar a falar para você que Raabe era o quê? Uma prostituta. Vamos falar um negócio aqui. Se hoje o termo prostituta já é um termo pesado, você imagina naquela época. Se hoje quando você falar, com todo respeito, fulana é uma prostituta, isso já não soa bem para a sociedade? Imagina naquela época. Tá bom. Entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles, depressa, porque os alcançareis. Presta atenção, Jericó. Quando se fala entrar em Jericó, Sitim, aqui de Sitim enviou Josué 2 homens para observar a terra, você tem que entender que essa terra já havia sido prometida para o povo de Deus. Era a boa terra de Canaã. Era uma terra que já estava prometida por Deus desde Abraão. E essa terra seria do povo de Deus, mas essa terra era ocupada por outros povos. Então essa terra precisaria ser desocupada para que o povo pudesse entrar.
Então o povo foi liberto do Egito por Moisés, foi conduzido ao deserto, 40 anos, você sabe da história. Chega um determinado momento, Moisés não continua o seu encargo, a sua carreira, Deus o recolhe para si e o comando do povo é passado para Josué, que era servo de Moisés. Então Josué foi responsável por entronizar o povo naquela terra que foi prometida por Deus. E Jericó, hoje conhecida como uma das cidades mais antigas que se tem notícia, estava na entrada, era a porta de entrada para Canaã. Era a primeira cidade que esse povo tinha que tomar. Era a primeira cidade que esse povo tinha que possuir. Agora, leia comigo, ou eu leio, você me acompanha, por favor. Deuteronômio capítulo 20, versículos 16 e 17, fala o seguinte. Deuteronômio 20, 16 e 17. Olha só qual que era a situação quando eles tomavam essas cidades. Assim, porém, ou melhor, 15, capítulo 20, versículo 15 e 16. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Porém, versículo 16, das cidades destas nações que o Senhor, teu Deus, te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Então, a cidade foi prometida, a terra foi prometida, e Deus havia falado com o povo: todo o povo que nela existir não poderá sobreviver. Ah, mas porque Deus fez isso? Não é o encargo dessa mensagem. Depois nós podemos fazer um estudo bíblico com você. Porque Deus, ele é longânimo, ele dá uma oportunidade para que o povo se arrependa. Por que o povo ficou 450, cerca de 400 anos, 450? 400 anos, 400 a 450 anos no Egito, me fugiu aqui agora. Porque não se havia enchido ainda a medida da ira dos amorreus. Deus estava sendo longânimo com o povo que habitava aquela terra, mas o povo não se arrependeu. E por não se arrepender, a terra seria tomada. Então, voltando para Josué, você vê o seguinte comigo. Josué envia 2 homens, Josué 2, para tomar a terra. E Jericó estava na entrada da boa terra. Então, Jericó precisaria ser tomada. E quando se fala em cidade daquela época, você não pode colocar na sua cabeça uma cidade grande. É uma cidade que, se você andar a passo rápido, com 15, 20 minutos, você chega de um muro no outro. Principalmente quando se fala de cidades muradas. Cidades que tinham muros que a cercavam e portões de entrada para serem fechados por causa da invasão de outros povos. Então era cidade pequenininha. Você de um muro no outro é 15, 20 minutos andando. Então Jericó era desse tamanhozinho. E nessa cidade chegou 2 homens, enviados por Josué, para ver como que é a situação ali, para que depois eles pudessem invadir. E o rei ficou sabendo que havia homens estranhos ali, e que esses homens haviam ido para onde? Para a casa de Raabe. Obviamente falando, era o lugar que eles levantariam a menor suspeita. Por quê? Era a casa de uma mulher prostituta, onde ela recebia vários homens. Vocês estão me entendendo? Mas não, a Bíblia não nos relata, e eu não acredito que esses 2 homens tiveram qualquer relação íntima com Raabe. O intuito não era esse, eles foram para olhar a terra. Então eles falaram: olha, tem um lugar que nós vamos entrar que não vai gerar nenhuma desconfiança. Mas o rei ficou sabendo da presença desses homens. E ele mandou chamar Raabe. Raabe, eu fiquei sabendo que na sua casa entraram 2 homens estranhos que vieram espiar a terra. Cadê eles? Ela os havia escondido. A mulher, porém, havia tomado, versículo 4, escondido os homens e disse: é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde vieram. Deixa eu te fazer uma pergunta, ela falou a verdade? Não. Aí agora você vai me perguntar: mas é certo falar mentira
quando se envolve a obra de Deus? Não é certo. Mas por que Deus aceitou isso? Essa mulher não tinha conhecimento dos princípios de Deus. Ela não tinha conhecimento da palavra. Então uma coisa é alguém incrédulo falar que é errado mentir, falar que é certo mentir, ou alguém que conhece a Bíblia falar que é certo mentir. Então isso não foi levado em consideração por Deus. Então olha a continuação da história. Ela, porém, versículo 6, os fizera subir ao eirado e os esconder entre as canas do linho. Eirado é o terraço da casa. A parte de cima é a laje, para vocês entenderem. Então, quando ela ficou sabendo que o rei estava atrás deles, ela os fez subir para o terraço. Esconda aí, até a poeira baixar, e depois vocês vão embora. O rei veio, não achou eles na casa dela. Beleza. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondeu entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Cana do linho era aquela planta que era usada para fazer o linho mesmo. Versículo 7. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Eles acreditaram na palavra dela. Ela falou, olha, rei, os homens foram embora, saíram agora, tem 15 minutos, então vá atrás deles que vocês vão alcançá-los. E eles assim fizeram. Mas os homens não tinham ido embora, eles estavam escondidos. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Presta atenção. Aqui começa o encargo dessa mensagem. E lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Olha só a frase dela, bem sei. Irmãs, eu não sei qual foi o pregador que chegou ali e pregou para ela a respeito do povo. Mas alguém passou por ali. E ela falou, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Então ela já tinha uma parte, um pouco de conhecimento da vontade de Deus. Então, ou seja, o mínimo de conhecimento da palavra de Deus e da vontade de Deus que você tem, já é o início para uma obra de salvação. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais salvos nós somos. Mas isto aqui que você já tem de conhecimento já serve de motivo para a salvação. E ela falou, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, estão com medo. Porque temos ouvido, olha só, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saieis do Egito, e também o que fizeste os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O povo, ao ser liberto do Egito, Deus começou os milagres dentro do Egito, as 10 pragas. E após as 10 pragas, o povo saiu do Egito. Deus continuou os seus milagres para este povo. O que Deus fez? Abriu o Mar Vermelho. E o povo passou. E esta notícia já havia chegado em Jericó. E eles estavam com medo. E essa mulher, ela tem 2 palavras aqui que me chamam muita atenção. A primeira que está no versículo 9, bem sei. Nós temos que saber. Para que haja uma salvação dentro da nossa casa, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E ela falou, bem sei. Eu bem sei. Então que nessa noite vocês estejam com o coração aberto para que vocês também possam saber qual é a vontade de Deus. Porque a obra de salvação começa quando nós sabemos qual é essa vontade. Oséias capítulo 6, versículo 3, é um versículo que eu gosto muito. Que fala ali, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos, uma vez que eu o conheço, eu tenho que prosseguir em conhecê-lo. Por que isso? Porque Ele, se nós passarmos a eternidade com Ele, nós não o conheceremos na sua plenitude.
porque Ele é imensurável. Então, uma vez que eu conheço, eu prossigo em conhecer esse Deus. Uma vez que você tem contato com a Bíblia, você tem que continuar tendo contato com a Bíblia. Uma vez que você começa a ler algum versículo, você precisa continuar a ler os versículos. Uma vez que você começa a orar, você precisa continuar esse princípio de oração. Aí você vai entender qual é esse bem sei na sua casa, na sua família. A outra parte está aqui, porque temos ouvido, a importância de ouvir. Aqui, o que eles ouviram trouxe pavor. O que eles, nesse momento aqui, ouviram, que está no versículo 10, a primeira parte do versículo 10, porque temos ouvido, esta palavra trouxe para aquele povo pavor. Mas para nós hoje, o que nós temos ouvido, não nos trazem pavor, mas esperança. E a importância de ouvir é algo maravilhoso. Romanos capítulo 10, versículo 17, o que fala lá? Porque a fé vem pela ouvir. E ouvir pela pregação ou pela palavra de Cristo. Como que a nossa fé aumenta? Quando nós ouvimos. Então, quanto mais você ouve de Deus, mais com fé você fica. Mais encorajada você fica, mais esperançosa você fica. Você sabe por que hoje a humanidade está uma humanidade sem esperança? Porque esta humanidade não tem ouvido de Deus. Nós temos buscado ouvir outras coisas. Lembra do início dessa pandemia? Quantos que entraram em pavor? Quantos que entraram em pânico? Quantas pessoas que morreram não pelo vírus em si, mas porque o pânico que foi gerado nelas afetou várias outras partes do seu corpo. E isso trouxe consequências terríveis. Dependendo do que você ouve, pode trazer para você esperança ou pode trazer para você também. Qual que é o contrário de esperança? Desesperança. Tudo depende do que você ouve. Então nós precisamos aprender a ouvir. E tem um versículo aqui. Vou ler rapidinho com você. Está lá em Isaías 50. Isaías 50, 4 e 5. Me acompanha, por favor, que eu vou ler. Isaías 50, 4 e 5. Capítulo 50, versículo 4 e 5. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. A irmã falou que as misericórdias se renovaram para nós nesta manhã. E amanhã, se nos permitir chegarmos amanhã, amanhecermos amanhã vivos, as misericórdias estarão se renovando. Aí aqui no versículo 4 fala: Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Versículo 5, o Senhor Deus me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, eu não me retraí. Quando Deus abre os nossos ouvidos, é para que nós possamos ouvir a sua palavra. E quando essa palavra chega até nós, você tem duas posições que você pode estar. Ou você não se rebela e permanece fiel, ou você nega esta palavra e permanece infiel. A decisão é nossa. Então, continuando lá em Josué, para eu terminar aqui. Josué capítulo 2 ainda, versículo 11, fala o seguinte. Josué 2:11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe já tinha um conhecimento longe de Deus, mas ela sabia que Deus é Deus em cima dos céus, nos céus e embaixo na terra. Na nossa vida, irmãs, mulheres, na sua casa, você precisa saber que há um Deus nos céus, mas também pode haver um Deus na sua casa.
Porque eu bem sei. E esse eu bem sei aqui é algo maravilhoso. Porque bem sei. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. 3 princípios na vida de Raabe que me chamam a atenção. O primeiro, que está entre o versículo 9 ao versículo 11. Ela reconhecia a grandiosidade de Deus. Bem sei que Deus é Deus nos céus e embaixo na terra. Ela reconhecia a sua iniquidade. E o terceiro aspecto, mesmo sabendo do pecado em que ela se encontrava, ela acreditava que havia salvação. Até para uma pessoa como ela. E isso fez toda a diferença. Aí aqui fala, versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor. Olha só, o que ela estava preocupada? Ela já ela já tinha ouvido a respeito de Deus. Ela já tinha ouvido a respeito do poder de Deus. Ela já tinha ouvido que Deus daria aquela terra ao seu povo. E ela já tinha ouvido todas estas coisas. Então isso gerou nela um sentimento. Quando nós ouvimos todas estas coisas, precisa ser gerado em nós um sentimento. A palavra de Deus precisa gerar em nós um sentimento, Aline. Algo interior. Porque é por meio desse sentimento que vai haver uma reação. Aí aqui fala, agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como eu usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Por que ela não falou com a minha casa? Ou então, por que ela não falou, assim eu te peço, da mesma forma que eu usei de misericórdia com vocês, vocês usam de misericórdia comigo. Ela não estava pensando somente em si. Ela não era individualista. Ela estava pensando nela, porque ela não era casada, ela estava pensando na casa dos seus pais. Porque ela acreditava que essa bênção poderia também se estender para a casa dos seus pais. Essa salvação. Aí ela falou, eu te peço, como usei de misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7, nos fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você é misericordiosa, você vai alcançar misericórdia. Raabe poderia muito bem ter expulsado aqueles espias dali. Ela poderia muito bem não ter os acolhido. Presta atenção que ela estava indo contra um decreto, talvez, de um rei que ali estava. Ela estava indo contra as leis. Mas ela preferiu ir contra o mundo do que ir contra Deus. Ela tomou uma posição. Hebreus 6. Hebreus capítulo 6, eu vou ler, você me acompanha. Hebreus capítulo 6, versículo 10 fala: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Porque servistes e ainda servis aos santos. Raabe estava acolhendo os enviados de Deus. E Deus não ficaria esquecido da sua posição, da sua atitude. Olha só o que fala aqui. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Mulheres,
É o desejo de Deus que vocês continuem perseverando, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança ou para a plena certeza da salvação. Por favor, se você está aqui, se você um dia creu no Senhor, se você um dia se converteu, mas você tem alguém na sua casa que ainda não se converteu, por favor, não perca a esperança. Não perca a sua fé. Porque eu te digo que no dia que você perder a sua fé, você terá perdido tudo. Um filho de Deus sem fé, ele é alguém que ele não avança. E que Deus não consegue fazer nada na vida dessa pessoa. Versículo 12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. As promessas, elas são herdadas pela fé e longanimidade. Fé é a convicção de fatos não se veem ou a certeza. Hebreus capítulo 11, 1 nos fala a respeito da fé. E aqui fala a respeito da longanimidade. E versículo 13, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei. Então aqui é um certamente. Então nós precisamos entender o seguinte, se você optou, se você se posicionou por estar caminhando com Deus, certamente você será abençoada. Mas nós nos enganamos às vezes pensando que bênçãos é a ausência de problemas, é a ausência de dificuldades, é a ausência de coisas ruins, não. Bênção é quando Deus te fortalece, fortalece a sua esperança, fortalece a sua fé, para que você possa passar por esses caminhos. Isso é bênção. Bênção é Deus nos fortalecer quando nós estamos passando pelas tribulações da vida, pelo vale da sombra da morte. O que é bênção? Salmos, versículo 20, capítulo 23. Ainda que eu ande. Então vai andar pelo vale da sombra da morte? Vai. Agora Davi poderia falar, não, Deus não tem me abençoado porque ele tem me deixado andar pelo vale da sombra da morte. Não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Isso é bênção. Porque tu estás comigo. Isso é bênção. Isso é bênção. Então essa bênção, aqui fala, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. As mulheres, com todo respeito, tendem a ser mais impacientes do que os homens. Eu estou falando isso aqui, eu estou sozinho aqui como homem. Cadê os que estavam aqui? Já estão lá, já correram. Tá vendo só que coisa? Me deixaram aqui sozinho. Então, mas a tendência é serem mais, é ou não é? Concorda comigo ou não? Mas aqui fala, esperou depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Troca o nome de Abraão pelo seu nome aí que você vai ver qual que é a vontade de Deus. Depois de esperar Marilena com paciência obteve Marilena a promessa. Mas nós queremos para ontem. Nós queremos para hoje, nós queremos para agora. Nós somos, vamos falar, nós vamos nos incluir. A humanidade é imediatista, é que é na hora. Se não for agora, não serve Deus. Deus, a bênção está demorando a chegar na minha casa, o meu marido continua do mesmo jeito, os meus filhos continuam do mesmo jeito. Deus, nada muda. O tempo de Deus não é o nosso. Para Deus, um dia é 1000 anos. E 1000 anos é um dia. Então o segredo é esperar com paciência e com fé. Voltando lá para que possamos prosseguir e concluir aqui a mensagem. Ela falou, olha, no versículo 12, de Josué 2. Assim, pois, jurarei e vos peço,
pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia. Agora no versículo 13, olha só que interessante. De que conservareis. Por que conservareis? Ela sabia que a cidade já tinha sido condenada. E ela falou, olha, eu peço que vocês usem de misericórdia e de que conservareis a vida a meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, e tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Ah, ela se incluiu. Mas primeiro ela falou, olha, meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Ela não estava pensando somente nela, ela estava pensando, não, eu estou também focado na salvação do meu esposo, dos meus filhos, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, família. Deus é um Deus de família. E a salvação de Deus, a salvação, quero que vocês me entendam, é individual. Mas o plano de salvação é familiar. O plano de salvação é familiar. Lembra de Noé? O que Deus disse, Noé? A comunhão foi entre Deus e Noé apenas. Mas Noé falou, olha Noé, entra na arca, tua esposa, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. A salvação, o plano de salvação, ela é familiar. Então presta atenção. O momento agora em que você está ouvindo uma palavra como essa, já sua casa já está sendo impactada. Você tem que crer nisso. Se você não crer, de nada vai adiantar. 1 Pedro 3, eu vou ler rapidinho, por favor, só me acompanha. 1 Pedro 3, 19 e 20 fala o seguinte. 1 Pedro 3, 19 e 20. 18 a 20 fala, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes. Quando a longanimidade, Deus é longânimo para com todos, nos quais no outro tempo foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé. Noé construiu, o tempo que Noé precisou para construir a arca foi mais ou menos 100 anos. Então a longanimidade de Deus esperou 100 anos o povo se arrepender. Deus é injusto? Não. E a Bíblia nos fala que Noé ele era o pregoeiro, ou pregador da verdade. Enquanto Noé construía a arca, ele ia pregando o dilúvio. O povo não acreditou, foi desobediente, e estes espíritos aqui se referem aos espíritos daquela época, aos quais foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Você acha que aquela arca daquele tamanho era só para uma família? Oxalá que no lugar dos animais tivessem pessoas. Para Deus era muito melhor se os compartimentos, ao invés de serem preenchidos por animais, fossem preenchidos por famílias. Os animais ele criava depois. Mas o povo foi desobediente. Voltando ainda para a experiência de Raabe, fala o seguinte. Então conservareis, né? Ela falou que a vida do meu pai. Então a salvação de Deus é para a família. Deus não quer apenas te salvar, Deus quer salvar a sua família. Você fala amém para isso ou não? Ou você não acredita? Amém? Versículo 14. Então lhe disseram os homens. Qual que foi a resposta? Ela falou, olha, eu usei de misericórdia.
E eu estou pensando não na minha salvação apenas, mas na salvação da minha família. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Os homens falaram: olha, a nossa vida responderá pela vossa. Ou seja, nós damos a nossa vida de garantia de que a sua casa, a sua família será salva. Mas atrás disso, agora eu vou entrar na parte final da mensagem, precisou de uma atitude de obediência pela fé. Que não adianta nada Deus falar, e nós não crermos. E principalmente não obedecermos. Nós lemos Romanos que pela obediência, Romanos 1,5, pela fé. O que é fé? Tiago nos fala, alguns não gostam nem de ler a epístola de Tiago. Porque Tiago fala que a fé sem obras é morta. O que é fé sem obras é morta? Quando se tem fé, o que são obras da fé? Atitude. Que não adianta nada eu falar: eu tenho muita fé, mas eu não tenho atitude. Eu tenho fé que a minha família será salva, mas tem tido atitude para a salvação da sua família? Eu tenho fé que o meu esposo será salvo, mas você tem tido atitude para essa salvação? Eu tenho fé que eu vou conseguir levar a salvação para dentro da minha casa pelo meu posicionamento, mas você tem se posicionado? Porque não adianta nada eu e você falarmos com todo respeito: não, eu tenho fé que a minha casa será salva, se eu primeiro não tenho me posicionado. Deus, como eu disse no início, precisa de uma pessoa se posicionando para que a salvação venha. E esta pessoa, ela precisa ser obediente, longânima. Não é fácil, não. Não me venha com esse negócio de que é fácil, porque eu vou falar com você: olha, não é fácil. Mas também não é impossível, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, qual que foi o resultado do posicionamento e da obediência de Raabe? Versículo 15. Ela então os fez descer. Lembra que havia uma muralha alta? E a casa dela estava sobre a muralha. Então aqui era a muralha, aqui dentro era Jericó, e aqui fora o resto da terra. Então a casa dela estava como aqui em cima. E havia uma janela na casa dela, e ela falou: os homens não podem passar pelo portão, que senão eles vão ser vistos. Então havia uma janela na casa dela, ela falou: olha, eu vou colocar nessa janela uma corda, e vocês vão descer pela corda e vão embora. Ela então os fez descer por uma corda, pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Essa palavra corda, no original hebraico, no qual foi escrito, ela tem por significado shebel, que é corda. É importante você tomar nota disso aí, para você ficar bem inteirado. É corda mesmo. Versículo 16. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Versículo 17. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, quando nós chegarmos à terra. Entenderam? Quando nós viemos tomar a terra, desobrigados seremos se quando nós chegarmos na terra, não atares este cordão. Então já não é uma corda, é um cordão. Atares um cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeres descer. E se não recolheres, aonde? Em casa. Se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e
toda a família de teu pai. Então aonde que eles teriam que estar? Em casa. Pode ser que quando o Senhor voltar para o arrebatamento, nós estejamos em casa. Mas nessa casa precisa estar também os nossos, reunidos. Então eles falaram, olha, nós vamos descer pela janela e nós vamos voltar daqui a X dias. Se você não pegar este cordão, já não é corda. O significado de cordão aqui já não é o mesmo de corda. O significado de cordão aqui no original hebraico, no que foi escrito, tem o significado de tikná, que tem literalmente como significado esperança. Aquele cordão. Aí eu vou mais. Aí você coloca esperança, que é o significado de cordão aqui, que é tikná no hebraico. Se não atar este cordão de fio de escarlata. Você sabe o que é escarlata? É uma tinta muito forte, de uma tonalidade muito forte, de cor vermelha. Então o cordão da esperança para a salvação da casa de Raabe era vermelho. E este cordão tinha que estar atado na... Aí você lembra que não muito tempo atrás, quando o povo estava ainda no Egito, o que aconteceu? Na 10ª praga, o anjo da morte iria passar pelo Egito para ferir o primogênito. Deus reúne o seu povo e fala, olha, no dia em que a morte, a destruição passar pela terra do Egito, vocês vão pegar um cordeiro, vão imolá-lo, e o sangue desse cordeiro será passado sobre os umbrais da porta da casa de vocês, para quando a morte chegar e olhar para aquele sangue vermelho, eles não entrem. O sangue era uma marca da esperança da salvação daquela casa. E os espias, trazendo consigo a experiência da saída da terra do Egito, falou com Raabe desse jeito, Raabe, você sabe o que vai trazer a salvação para sua casa? A esperança vermelha que estará sobre a sua janela. Porque de longe nós vamos ver o cordão vermelho, que quer dizer esperança. A esperança vermelha, a cor vermelha é da esperança. E nós não entraremos nessa casa, porque vão estar você e vão estar os seus dentro dessa casa. A morte vai passar por toda Jericó, mas na sua casa você não será atingido. Olha só. Qualquer que sair para fora, versículo 19, da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa cairá sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares a nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Ou seja, em outras palavras, eu imediatamente me prontifico em obedecer às suas palavras. Deus fala que o que agrada o coração de Deus não é sacrifício. Não é sacrifício de animais, a gordura de animais. Mas o que Deus se agrada, Betânia? Obediência. É o que agrada o coração de Deus, é quando alguém se posiciona em obediência à sua palavra. Então ela disse, segundo as vossas palavras assim seja, então os despediu e eles se foram e ela atou o cordão de escarlata à janela.
Você liga, lembra que eu falei no início que toda a Bíblia nos remete, nos liga e nos mostra uma história de salvação? Hoje, no Novo Testamento, na Era da Graça, você não precisa chegar na sua casa, literalmente, na porta, pregar um prego e colocar um cordão vermelho lá. Mas a sua casa precisa ter uma marca de um sangue sobre os umbrais da porta. Isso é espiritual. E esse sangue só será aplicado sobre a nossa casa quando nós primeiramente crermos nele. Esse sangue é o que vai livrar a nossa vida e a nossa família da morte. Não há outro meio. Não há um outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Raabe pegou aquele cordão vermelho, que era a esperança, e ela, ao colocar na janela, eu penso ela falando assim, falou, olha, a salvação chegou na minha casa. Eu vou colocar esse cordão aqui, e eu creio que ele será por sinal de salvação dentro da minha casa. As nossas casas precisam ter o sangue de Jesus. Mas para que primeiro esse sangue chegue na nossa casa, primeiro ele precisa agir na minha vida e na sua vida. E para terminar, foram-se, pois, chegaram ao monte e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os peregrinos os procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num. Eles contaram tudo o que lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Jericó foi atacada. Não demorou muito tempo. E se você abrir em Josué 6, você vai ver sobre isso aí. A destruição de Jericó, mas vamos ler somente o versículo 17 de Josué 6. Fala, porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Quando eles chegaram para destruir Jericó, toda a cidade foi destruída. Mas ao chegar na casa de Raabe, de longe, eles viram aquela casa. Naquela casa, a esperança. Nós precisamos desde já testificar que na nossa casa há esperança. E você precisa ser a primeira a se posicionar quanto à esperança da sua casa. Nós estamos falando de obra de salvação. Não é obra que o homem faz, mas sim que Deus faz. Mas para que essa obra possa ocorrer primeiro, nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos duvidar do poder da salvação. Nós não podemos duvidar que para Deus tudo é possível. Para o homem as coisas são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Eu já vi coisas acontecerem. Eu já vi testemunhos de salvação acontecerem. Eu já vi relatos, irmãos, que aos olhos humanos é inacreditável. Mas para Deus, tudo é possível. Tudo é possível ao que crer. Então essa mulher, por se posicionar, ela não mudou apenas a sua história. Ela não mudou apenas a história dos seus familiares. Talvez seus familiares não sabiam de nada do que estava acontecendo, mas ela levou esperança para dentro da sua casa. Aqueles homens tipificavam a esperança da salvação. Eram homens de Deus, eram homens enviados de Deus. Então, por favor, na oportunidade que você tiver, leve pessoas de Deus para dentro também da sua casa. Ali vão chegar esperança, ali vai chegar também salvação. Porque quando o Senhor próprio nos fala que quando nós recebemos pessoas que são dele, enviadas por ele, nós recebemos o próprio Deus. E a história dessa mulher, aí você fala, foi salva ela? Foi.
Foi salva os familiares dela? Foram salvos. Por quê? Havia um sangue sobre a janela da sua casa. Havia um sinal de que ela manteve firme a sua esperança de fé para a salvação de todos que são seus. Eu imagino ela indo na casa do seu pai. O lugar dela talvez não era, a casa dela talvez não era uma casa onde seu pai gostasse de ir, que sua mãe não gostasse de ir, que seus irmãos não gostassem de ir, mas ela é movida por esse sentimento de salvação. Foi e buscou-os e os trouxe para dentro de casa. E talvez esse tempo que eles passaram ali, ela passou a falar de Deus para eles. Então, por favor, o pouco que você conhece de Deus também transmita para os seus. Fale do Senhor sentado à mesa, fale do Senhor caminhando pela rua, fale do Senhor junto dos seus. Ela não salvou apenas a ela e os seus familiares, mas ela também mudou a história da sua posteridade. Lembra que nós lemos em Romanos, eu pedi para vocês marcarem, Jesus, descendente de... Jesus, ele veio da descendência de quem? Do rei Davi. Isso aqui me emociona. Isso aqui me emociona, isso aqui. Vamos lá em Mateus e nós terminamos aqui. O que o posicionamento de fé de uma mulher fez para a sua posteridade? Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6. Mateus 1, 5 e 6. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salmão gerou Raabe, liga comigo aqui, gerou Raabe a Boaz, de Raabe a Boaz, deste de Ruth gerou Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei. E Jesus veio da descendência de quem? Se fosse para você escolher e eu termino aqui. Se fosse para você escolher qual o padrão de pessoas que o Cristo Jesus deveria descender, eu tenho certeza que nem passaria pela sua cabeça uma prostituta. Então Raabe é descendente direta do Senhor Jesus. Que obra maravilhosa. Aí você lê no final aqui, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. 3 partes no Novo Testamento que citam Raabe. Hebreus, Tiago e Mateus, na genealogia de Cristo. Então, não há salvação se nós não nos posicionarmos. Mas se nós nos posicionarmos, irmãos, até mesmo o improvável, o impossível pode acontecer. Então, uma mulher que se posicionou pela obediência, em obediência pela fé, ela mudou a sua história, a história dos seus familiares, e ela mudou a sua posteridade, de quem ela foi descendente direto, de quem descendeu dela diretamente, Jesus Cristo, o homem. Então, Jesus Cristo, com todo respeito, da descendência, árvore genealógica, humanamente falando, ele veio da descendência de uma prostituta. Mas uma mulher que não optou por permanecer na mesma vida. Mas quando chegou a palavra de Deus, ela acolheu com todo o coração, creu e obedeceu. Foi salva. Jesus é o Senhor. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que eu tenha cooperado e que vocês tenham ganhado do sentimento. E agora vocês vão compartilhar entre vocês e que o Senhor abençoe cada uma de vocês, a casa de vocês. E por favor, a salvação está ao alcance de todos. Basta crermos e obedecermos. Jesus é o Senhor.